Tá bom, tudo bem que é apenas a Copa da Liga Inglesa, tudo bem que foi contra um Crystal Palace bastante mexido, mas cara, o que importa é que finalmente a gente pode falar que o Manchester United jogou bola nesse começo de temporada. Na estreia do atual campeão da Copa da Liga Inglesa, o time jogou azeitadinho, rapaz. Com todos esses poréns feitos aí, que de fato a gente tem que dar uma contemporizada, foi bonito ver o Manchester United jogar. E eu fico me perguntando há quanto tempo o torcedor não tem essa sensação, cara. A escalação mesmo, desde o início, já nos trouxe alguns pontos interessantes, tá? A estreia como titular do Amrabat, ele que é o primeiro marroquino da história do Manchester United, ele teve que jogar na lateral esquerda. Improvisado, mas um improviso que não é tão estranho para ele assim. Ele jogou sob o comando do Ten Hag no Utrecht do futebol holandês, em algumas partidas entre 2015 e 2017 no clube, onde ele foi revelado, aliás, ele joga na lateral. Então, tudo bem que faz tempo, mas ele tem alguma coisa na memória desse ponto. Inclusive, depois da partida, em entrevista para Sky Sports, o Amrabat fala, cara, é claro que minha posição preferida é o meio-campo, o Ten Hag também fala isso na entrevista pós-jogo, mas o Amrabat fala, se o treinador precisar, eu jogo até de goleiro. Então chega com a mentalidade correta o jogador marroquino de 27 anos e que teve que jogar ali hoje porque o Ten Hag, além das ausências que a gente já conhece há bastante tempo do Shaw e do Malásia, o Reguilon não pôde jogar, está doente. Também tivemos na escalação os retornos de Varane e Mason Mount. O Mason Mount jogou bola, o Varane também, mas isso aí a gente está acostumado. O Mount, antes da lesão, tinha começado devagar a temporada, mas hoje ele jogou 45 minutos, sai no intervalo, eu fiquei até um pouco preocupado pensando se era alguma coisa de lesão, mas o Ten Hag depois da partida fala que foi planejado. O Mount só tinha condições de jogar de fato 45 minutos, ele jogou muito bem, tá? Ele participa do primeiro gol dando um lançamento para o Pelistri, se eu não me engano, na ponta direita, para tocar para o Dalot, que assiste o gol do Garnacho. E o segundo gol do Manchester United é a primeira assistência do Mason Mount com a camisa do novo clube. Bate o escanteio para a bonita cabeçada do Casemiro. Eu já falo daqui a pouco do brasileiro, porque ele merece um capítulo para se chamar de seu no vídeo de hoje, tá? E a molecada também foi bem, tá, cara? Eu já citei aqui o Pelistri, ele começa o jogo um pouco nervoso, errando bastante com a bola, mas o importante é que se apresenta, o importante é que se movimenta, gera jogo, e ele foi crescendo de acordo com o desenrolar e a evolução da atuação do Manchester United. Eu gosto do Pelistri, eu quero vê-lo mais em campo. É claro que ainda está verde para jogos grandes, como a gente viu contra o Bayern de Munique, mas é importante que ele tenha sequência, tá? Nem que seja de minutos aqui e ali e titularidades em partidas como essa, até porque a ponta direita é um buraco nesse momento da temporada no elenco do Manchester United. Gostei ainda mais do Garnacho pela ponta esquerda. Quem acompanha os vídeos aqui sabe que eu geralmente eu fico muito admirado com as atuações do Garnacho. Ele tem muita qualidade e a consistência virá com o tempo. Não esqueçamos, tá, gente, que ele tem apenas 19 anos, completados agora em julho. Acho que a pressa às vezes nos consome e a gente exige muito de quem tem tão pouca idade. Inclusive foi um dos tópicos da entrevista coletiva pós-jogo do Erik ten Hag. You have seen on the start of the season we played them and then his contribution was not good enough. But he had also then some good actions. You see always that he has that he always is a threat in the game, even when he is not playing that well. And he has to learn, when I do my job in defending, I will always have my moment, and he will always be decisive because he has great qualities. So it's the off-ball action that you want more from him? As well. No, it's not only the off-ball. No, but I want to see, like today, he's entering the box. He was on the right spot to finish. But I think it's quite normal for a player on his age that there is a lot space for a lot of improvement. But I think
everyone likes him. The fans like him. The team liked him. I like him. But also we have to demand him. We have to push him because he can act on a very high level, but he has to show it every day. Também gostei mais uma vez da atuação do Hannibal, belíssimo nome, aliás. Ele que, eu estava pesquisando um pouco mais sobre ele chega em 2019 com 16 anos de idade, por um preço bastante relevante para a idade que ele tinha. Ele chega por 5 milhões de euros e mais 5 de aditivos, que podem ser atingidos aí agora que ele está começando a ter mais sequência no time profissional. 10 milhões de euros por um cara de 16 anos que veio do Mônaco é um dinheiro bastante relevante. Então, enfim, sabemos que ele já chama a atenção de muita gente desde cedo, porque para fazer uma proposta dessa é para bater a concorrência também. Ele que estreou em 2021, mas passou a última temporada emprestado para o Birmingham. E agora ele está tendo essa sequência um pouco mais constante, né, no time titular do Manchester United. Em paralelo, ele defende a seleção da Tunísia. Ele nasce em Paris, o pai dele é tunisiano, inclusive ex-jogador de futebol, e ele escolheu defender as cores da seleção da Tunísia. Olho no Hannibal, mas sem aproximar muito o olho dele, né? Não podia perder a piada. E daqui a pouco eu falo de outro garoto que me chamou a atenção, mas enquanto eu ainda estou nos titulares do Manchester United, eu queria me aprofundar um pouco no Casemiro, cara, porque que bom ver o Casemiro voltar a desfilar em campo com a camisa do Manchester United. Eu estava achando estranho esse começo de temporada dele devagar, e se as críticas foram feitas lá atrás, agora há pouco, os elogios também devem ser feitos hoje, e acho que as críticas eram justas, assim como são os elogios na partida de hoje. O Casemiro teve uma atuação completinha, tá, cara? Completinha. Não estou falando apenas do gol, aliás, artilheiro da equipe com 4 gols. Não estou falando apenas da assistência, bonito passe para o primeiro gol da temporada do Anthony Martial, enfim, balançou as redes. Mas estou falando das inversões de jogo, dos lançamentos, do controle do meio-campo. O Casemiro, não à toa, o Manchester United volta a jogar bem quando ele volta a jogar bem. Eu não acho que aqui é ovo ou a galinha, não, quando uma coisa influencia a outra e a gente fica meio perdido. Eu acho que o Casemiro é de fato o termômetro, o centro de gravidade desse time do Manchester United, tá? E é importante para o time e para o jogador que ele volte a ter uma atuação como essa. Vamos esperar para ver se o soluço foi o começo da temporada ou se o soluço foi hoje. Eu aposto na primeira opção. Até porque, conversando com a especialista mor de Casemiro e de Real Madrid, a Tati me disse, cara, a temporada passada dele foi até um pouco de exceção, quando ele já começou voando, inclusive eleito o melhor em campo na Supercopa da Europa pelo Real Madrid contra o Villarreal antes de vir para cá. Ele geralmente começa devagar, ele geralmente perde um pouco a forma física entre temporadas, demora um pouco para readquiri-la, mas aí depois ele começa a voar abaixo, como a gente conhece. E esse de hoje foi o Casemiro que eu conheço, que você conhece, que a Tati conhece, que o torcedor do Real Madrid, do Manchester United, todos conhecemos. Então, aposto que a exceção foi o que passou e não o que a gente viu hoje, até porque assim é a carreira de um dos melhores jogadores da posição da própria geração. Então, foi bonito ver o Casemiro conseguindo entregar essa atuação redondinha mais uma vez, tá? Rapidamente falando do Crystal Palace, eu vi algumas pessoas perguntando nas redes sociais, e imagino que especialmente rubro-negros, o Matheus França ainda não estreou e nem foi relacionado por conta de um estresse muscular. Na última vez que o Roy Hodgson falou sobre o tema, ele disse que não tem nem previsão para o retorno do Matheus, que ia passar por mais exames para entender quando ele poderia voltar aos treinamentos com a equipe. Então, infelizmente, a gente não tem essa previsão nesse momento. O Michael Olise também está afastado por lesão, infelizmente. Ele tem um histórico de lesões, né? Ele que foi eleito o melhor jogador do Palace na temporada passada, teve 11 assistências na Premier League, fez parte dos interesses de Chelsea e Manchester City nessa última janela. E também a lesão do Dean Henderson, goleiro revelado pelo Manchester United. Ele estreou hoje e saiu machucado no primeiro tempo. Enfim, o Palace
assim como vários outros clubes e que acompanham o canal sabe, está passando por uma crise no departamento médico, uma crise física do próprio elenco. Voltando para o Manchester United rapidamente, olhando um pouco para as entradas do segundo tempo, gostei, falando baixinho aqui, tá? Gostei muito do que vi hoje do Daniel Gore, meia inglês de 19 anos, completados hoje. Ele estreou pelos profissionais na carreira no dia do aniversário dele, completa 19 anos, entrando nessa partida e entrando bem, hein? Muita gente aqui no clube fala desse garoto, de ser uma das estrelas, por exemplo, da conquista da Copa da Inglaterra, da base do futebol inglês, na temporada passada, se eu não estou enganado, e ele mostrou qualidade. Sabe aquele tipo de jogador que você não precisa ver mais do que 10 segundos para entender que ele trata bem a bola? É claro que para ser bem sucedido no futebol profissional, ainda mais desse nível, é preciso muito mais. Só que no que tange o talento, aquelas primeiras sensações, o cheiro do jogador, gostei, hein? Gostei. Mais uma cria dessa base do Manchester United, que eu sempre vou lembrar aqui de tempos em tempos. Já são quase 86 anos de sempre ter um jogador da base relacionado para cada partida do Manchester United. Já são mais de 4.000 jogos seguidos em que o United relaciona pelo menos um jogador da base para as partidas. É um recorde que vem desde o dia 30 de outubro de 1937. Cara, é bizarro, né? É inacreditável hoje diversos jogadores da base do Manchester United nessa partida, inclusive os mais velhos como Johnny Evans entrando no segundo tempo também. E falar também da entrada do Van de Beek, hein? Ele não entrava em campo pelo Manchester United desde janeiro. E hoje ele foi opção, entrou na vaga do Hannibal no segundo tempo. O Hannibal que estava próximo de ser expulso, de levar o segundo amarelo por afobação, por juventude, enfim, excesso de vontade. E não vou fazer outra piada. Por mais que ela esteja aqui, ó, coçando para entrar, não vai entrar. O Van de Beek, ele entra e mostrou a qualidade que a gente sabe que o Van de Beek tem. Agora, falta consistência, falta substância. O Van de Beek teve chances. Também foi para o Everton, não conseguiu dar certo. Então, enfim, eu não sei se... Eu imagino que tenha sido muito mais necessidade do Ten Hag, que não pôde relacionar o Eriksen hoje, por exemplo, que está doente, do que algo, um bote salva-vidas para a carreira do Van de Beek aqui no Manchester United. Porém, vamos ver. Vamos esperar para ver. Então é isso, assim, pela primeira vez o United emenda 2 vitórias nesse começo de temporada, demorou, mas finalmente conseguiu. E agora tem mais 3 jogos seguidos aqui nesse estádio antes da parada para a próxima data FIFA. Enfrenta agora nesse fim de semana mais uma vez o Crystal Palace, pela Premier League. Depois recebe o Galatasaray, pela Liga dos Campeões. E no outro fim de semana recebe o Brentford. Então, cara, dá para imaginar ir para a data FIFA com 5 vitórias seguidas. Burnley, Palace, Galatasaray e Brentford. Tem que fazer o fator casa valer e o Manchester United pode, enfim, começar a respirar ares mais tranquilos. Veremos. Aqui não tem promessa, só expectativa.